No casal, as pessoas têm formas diferentes de reagir depois de uma briga. Bora pensar sobre isso? Uma das pautas mais importantes na terapia de casal é a comunicação. E um fato me chama a atenção, não só meu, dos estudiosos também, claro, mas a forma como cada um de nós reage quando a gente discute dentro da vida conjugal. Então, no meu exemplo, eu vou usar um casal composto por um homem e uma mulher e vou falar sobre isso, ok? Então imagine numa briga onde o marido e a esposa discutem e o marido se cala. Ele vai para o quarto, vai jogar videogame, sai para trabalhar, sai com os amigos, ele simplesmente vira as costas e muda de assunto, não quer mais tocar nesse assunto. E a esposa, por sua vez, se torna aquela pessoa queixosa. Então ela vai atrás, ela quer conversar, ela manda mensagem, ela bate na porta, ela briga por causa do videogame, ela briga porque o marido saiu, ela briga porque ela quer falar, ela quer ser ouvida e não consegue. Essa cena é muito mais comum do que a gente imagina, não é mesmo? Eu estou usando esse exemplo com um homem e com uma mulher, mas pode acontecer com qualquer tipo de casal, inclusive de forma invertida do que eu estou dizendo. Mas o que importa aqui é a reação. Então o casal teve um motivo para brigar, foi lá, brigou, não conseguiu resolver na conversa, né? Foi por uma discussão mais acalorada, e eles dois reagem de formas diferentes. Vamos olhar sobre a ótica de cada um deles. Quando o marido reage dessa forma, ele está dizendo a seguinte mensagem: nesse momento eu não consigo conversar sobre isso, eu preciso me calar, eu preciso ficar quieto, eu preciso botar minha cabeça para pensar em outra coisa que não tenha nada a ver com o assunto que a gente está falando, para eu conseguir organizar minhas ideias, para eu conseguir entender o que está acontecendo, ok? Então, para isso eu preciso me afastar. A mulher, por sua vez, está comunicando o seguinte: eu gostaria que a gente resolvesse logo o que está acontecendo, porque me dá angústia ficar nessa situação bélica, nessa situação de briga, né? Então, vem aqui e conversa comigo. Quando o marido não vem e conversa com ela, porque ele está lá vivendo os processos dele, na esposa, ela está entendendo que ela está abandonada. Então, quando ela vai falar com o marido e o marido não corresponde, não acolhe essa demanda, ela entende o quê? Eu estou sozinha, eu estou abandonada, não adianta falar com você porque você não me escuta. Se fosse um amigo seu falando com você, você ia dar ouvidos, mas para mim você não dá. Ora, o elo é diferente, né? A qualidade da relação com o amigo e com a esposa é diferente. O que não justifica o silêncio. É conversando que a gente resolve os problemas, sem dúvida. Mas a gente precisa entender que as pessoas têm tempos diferentes. Então, se o marido der conta de dizer, tá lá na briga, seguindo aqui no meu exemplo, e o marido fala assim: olha, nesse momento eu não consigo conversar com você sobre isso. Eu preciso pensar, eu preciso esfriar minha cabeça, eu preciso entender melhor as coisas que estão acontecendo, eu preciso entender melhor as minhas emoções. Então, vamos combinar assim? A gente conversa amanhã à noite. Acredito que a esposa não vai gostar de ouvir. Acredito que ela vai querer resolver na hora. Mas se você fala dessa forma, se você diz para o outro: olha, eu não estou bem, eu estou entendendo que você está querendo conversar, mas nesse momento eu não tenho condições, você acolhe a dor da outra pessoa e você sinaliza de que esse momento de conversa chegará. Porque normalmente a queixa que chega aqui no processo da terapia é: eu não consigo conversar com meu marido. Eu não consigo fazer com que ele me entenda. Toda vez que ela vem conversar comigo, ela já vem brigando, soltando os cachorros em cima de mim. Por quê? Porque isso vem de uma história, de conversas que não aconteceram, de brigas que foram resolvidas com o tempo, daquele assunto do qual não falamos para que a gente não brigue, e isso nunca vai dar certo. Essa fórmula é péssima. Então a minha sugestão é para que vocês se observem em que polo que vocês funcionam, porque a maioria das pessoas funcionam em um desses polos, do polo que quer ficar calado e do polo que precisa falar imediatamente, e de que você reconheça qual é o polo da sua parceria. E se for o oposto, como eu estou falando aqui nesse exemplo, que o polo que vai para a caverna dê conta de dizer: vou para a minha caverna, mas assim que eu sair eu te chamo e a gente conversa, e o polo que gosta de falar consiga transmitir a mensagem de que: olha, me dê uma resposta, me dê um contorno, né, de quando a gente vai fazer essa conversa, para que eu não me sinta abandonada. Porque os dois sentimentos são ruins, né? Tanto de ser invadido, não ser respeitado no seu silêncio, no seu momento, quanto o de ser abandonada. E os dois ficam numa situação de não ser ouvidos. É isso. Bora pensar sobre isso.